Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do DunaCast. E hoje eu estou tendo a satisfação de receber de novo na nossa conversa a Raquel Dombrowski. Eu já tive uma conversa com ela, acho que na primeira temporada, e ela volta agora para trazer outros horizontes, um universo instigante, desafiador, diferente e diria até para poucos no sentido de enxergar a visão do que ela vai trazer aqui e ter a coragem e a competência para encarar um desafio dentro desse mercado, né, em que ela atua de forma potente e de forma abrangente, sempre olhando para lugares onde a oportunidade, o conhecimento, a experiência e o know-how são necessários. Então é com muito prazer que eu recebo você, Raquel. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. É um prazer, uma satisfação estar aqui novamente contigo, conversando. Um ícone do mercado imobiliário aqui, nosso curitibano, e que tem atuado aí o Brasil inteiro, que entende muito bem disso. E especialmente aí poder estar trocando ideias sobre essa questão do mercado imobiliário internacional. Isso. Então, antes da gente falar, primeiro eu quero te agradecer, porque eu sei que a gente tem pessoas que são meio, vamos dizer assim, fã de carteirinha. E eu sei que você é, porque toda vez que eu publico alguma coisa, Adriana, gostei, Adriana, que entrevista legal. Sim, e sinceramente, assim, é muito gostoso. Dá uma força pra gente até continuar. E para nós é muito bom, porque para mim é muito importante conhecer as pessoas do mercado. Então, quando você traz um construtor para falar e eu consigo estender a história desse construtor, como aquele da Ponto BR, foi muito legal escutar a história dele, entender da onde ele veio, para onde, por que ele fez aquele prédio, o carinho que ele teve ao construir. Então, isso para nós faz muita diferença no mercado. Eu que agradeço a tua disposição e com certeza consumo o seu conteúdo e vou continuar consumindo sempre. Legal. Fã número 1. Então, hoje o conteúdo é com você, né? Você vai ter que consumir o seu próprio conteúdo. Com certeza. E nós vamos começar falando então desse tema que, assim, quando a gente se falou, eu falei, puxa, que bom que alguém vai falar disso. E não só falar, é alguém que está no papel de quem atua, de quem é agente forte aí, que é o mercado imobiliário internacional. Então, eu queria que antes de você falar do que você está fazendo, me contextualizasse. Né? Como são as outras praças? O que viajando, você viaja muito, o que você enxerga? Para onde que está indo esse mercado? Dá um panorama geral para a gente, principalmente para quem não tem chance de estar o tempo todo fora olhando para isso, porque a maioria das pessoas vai para fazer turismo e olha uma coisa ou outra, mas você vai com esse foco, né? Sim, eu tenho participado do mercado imobiliário internacional desde 2016, quando eu comecei a participar da ANAR, da Associação dos Corretores Americanos. E todo ano eles têm um grande evento. Esse evento ele junta 20 mil corretores. É uma coisa assim... 20 mil? 20 mil. É incrível, é incrível. Onde que acontece, Raquel? Ele gira os Estados Unidos. Então ele já foi São Francisco, já foi Nova na York, Flórida, Los Angeles, já foi Chicago. Los Angeles, Chicago, a edição de Chicago foi maravilhosa. Então, toda vez que eu vou, é um mergulho ali no mercado imobiliário e como as coisas funcionam nos Estados Unidos. Então, a gente estava sempre dentro desse mercado, escutando, aprendendo, especialmente na questão de corretagem, como funciona o direito imobiliário, e é uma coisa que eu sempre estava prestando atenção. Quando eu viajava para a Europa, também sempre eu olhava o mercado imobiliário, como é que funcionava, como é que estavam as vendas. Sim. E nós passamos aí por vários altos e baixos. Tivemos a crise de 2008, depois tivemos a crise de 2011 muito grande na Europa. Com essa crise de 2011 ela refez muito o mercado imobiliário deles. Depois nós tivemos o Covid, que pro setor imobiliário não foi uma crise, foi um levantar. Com certeza. No mundo inteiro a gente teve uma coisa incrível, foi incrível realmente. Foi imprevisível, né? Imprevisível, incrível o quanto revolucionou o mercado imobiliário a pandemia, e você pode ver em todos os países funcionou exatamente da mesma maneira, e nos Estados Unidos foi incrível. Nós tivemos uma migração interna gigante do norte para o sul. Porque lá, no mundo inteiro, as pessoas aprenderam a trabalhar remotamente. E aí, no que aprenderam a trabalhar remotamente, as pessoas que moram lá, por exemplo, em Nova York. Você morava em Nova York, o custo de Nova York é altíssimo, a metro quadrado caríssimo. Aí a sua empresa fala assim, agora você pode trabalhar de casa.
Aí, puxa vida, aquele inverno tenebroso que é de Nova York, né? Uhum. Então, a possibilidade de você poder se mudar para a Flórida ou para Texas, né? E ter esse sol, né? Esse sunshine todo o ano, os Estados Unidos jogam muito golfe, poder praticar seu golfe o ano inteiro e por um preço que era, sei lá, 1/5 do metro quadrado. Então, houve essa migração muito grande, o mercado imobiliário da Flórida realmente floresceu. Bombou, porque as pessoas saíram de regiões mais frias para comprar imóveis, até porque poderiam trabalhar remotamente, é isso? Exatamente. Olha só. Isso revolucionou muito e fez com... Hoje, no mundo inteiro, também no Brasil está acontecendo, as empresas têm voltado cada vez mais. Então, começou-se com 1, 2 vezes por semana. Isso. E agora eu tenho acompanhado muito o mercado imobiliário americano, a gente tem escutado muito realmente essa volta. Mas aí os mercados de Nova York e tal, eles se resgatam ou não? Esse êxodo continua? Assim, hoje diminuiu um pouco, o mercado americano hoje é muito interessante porque a gente não pode desconectar o mercado imobiliário da geopolítica também, né? Tá. Porque da economia. Deixa eu só fazer um parênteses antes da gente entrar aí, eu não quero perder isso de vista, geopolítica e mercado imobiliário. Como começou o teu interesse em abrir fronteiras aí? Como é que isso começou para você? Curiosidade. Uhum. Começou muito com curiosidade, eu sou uma pessoa muito curiosa, então no que a gente viaja, a gente está sempre olhando para o lado para ver se tem alguma oportunidade, se tem algum negócio, e eu sempre viajo e ia, e quando me convidaram para esse evento, eu falei, nossa, eu amo evento. Adoro aprender. Adoro estar lá, né? Adoro. Ouvir numa palestra, especialmente se não é meu tema. Porque quando puxa vida, direito imobiliário, alguma coisa, loteamento, a gente já sabe, claro que eu tenho muito a aprender, mas é uma coisa que eu já sei. Agora, se você fala assim, Raquel, vamos num evento de inteligência artificial, eu amo. Porque uma coisa que, meu Deus, para mim estou descobrindo esse mundo explorando, agora. Né, Raquel? É um evento eu estou indo para a China, inclusive, para ver o mercado imobiliário de lá. Esses dias eu estava fui num evento sobre como importar da China. Não faço importação da China, mas é uma coisa diferente. Sim. Então, contabilidade. Contabilidade é um mundo que, meu Deus do céu, assim, é outro planeta. Então, eu amo ir num curso de contabilidade, porque é diferente. São outros, eu gosto de números, são outros números, tá sempre né? aberta, né? Esse débito e crédito, meu Deus, nunca fecha, né? Contabilidade é uma coisa incrível. Nunca sobra alguma coisinha ali. Olha, você nunca consegue fazer o negócio fechar, esse negócio de débito e crédito e ativo e passivo. Então, assim, e essa questão do mercado imobiliário me pegou dessa maneira. Mas assim, ao longo dos anos, eu sempre olhava mais com essa parte de olhar imóveis lá para comprar como oportunidade, no sentido de comprar e deixar para locação. Isso mais Estados Unidos, no teu caso? Mais Estados Unidos, porque assim, a Europa ou Dubai também já fui 2 vezes, especificamente para estudar o mercado imobiliário. Fiz missão técnica em Dubai, Emirados Árabes. Lá é um pouquinho mais difícil da gente entender, porque você teve um boom imobiliário muito grande e lá, assim, porque você tem que olhar o mundo geopoliticamente, né? Então, quem investe em Dubai... Isso, vamos falar um pouco disso. Quem investe em Dubai, você vê muito russo, tanto que os hotéis lá são feitos para quem? Para o russo. Você chega, eu fiquei hospedada naquele hotel mais caro, aquele de 8 da ilha, aquele da ilha, eu esqueci o nome agora. O que é um hotel para russo? Um hotel para russo, assim, você chega e tudo é folhado a ouro. Mesmo? Os russos gostam de ouro? Adoram ouro, coisas douradas, e assim, tudo dourado. Sabe aquela monarquia russa? Assim, parece que você está entrando num palácio dos russo. czares. Dos czares, assim. E aí eu perguntei, porque nos Estados Unidos a gente tem Four Seasons, é muito clean, é elegante, mas lá não. Lá tem que ser tudo rebuscado. Acho que é essa palavra, assim. Então, é muito para russo, muito para o chinês, depois foi para lá, esse pessoal do Irã, Iraque, que tem esse dinheiro. Então, assim, é difícil você ir lá e tentar entender aquele mercado imobiliário para entender aonde você pode investir que vai ter uma valorização. Então, assim, eu vi aqueles mega empreendimentos e a gente viu que Dubai, o que acontece? A primeira vez que eu fui para Dubai foi incrível, porque foi uma época que Dubai estava começando a receber
muito, 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 muito investimento, e os russos, o pessoal do Iraque, da Arábia Saudita, estava começando a levar o dinheiro para lá, então eles construíam prédios, vendia tudo, mas não estava ocupado, porque não tinha tanta gente para morar lá. Só que assim, aí você perguntava, tá, mas o pessoal tá infeliz porque não tem quem mora e vai vender para quem? Não, tá tudo ok, o pessoal está contente. Por quê? Porque lá realmente se consolidou como um mercado de atração desse tipo de capital. E por isso que é difícil para nós brasileiros irmos para lá e identificarmos uma oportunidade de valorização. Porque como eles estão muito próximos ali, e também é um destino de férias para eles. E para nós não faz muito sentido ser um destino de férias, ser um destino que eu vou sempre. Você vai uma vez para Dubai, eu fui uma vez, voltei depois de 10 anos, então mais de 10 anos, acho que fui em 2011, voltei em 2023, por aí. Então assim, foi incrível ter voltado depois de tanto tempo, realmente Dubai. E alguma coisa mudou? Demais, mudou demais. O que mudou em Dubai depois de 10 anos? Dubai fez muita coisa para turista. Quando eu fui a primeira vez, tinha coisas para turista, só tinha um hotel ilha, e o restante ainda não existia. Aí depois que eu fui a segunda vez, já tinha o mapa mundi de ilhas, já tinham muitas atrações para turistas, museu, monumentos. Então assim, eles melhoraram muito a estrutura para o turismo mesmo. E aí dá para dizer que esses empreendimentos que não foram ocupados e que causam estranheza, foram sendo ocupados ao longo do tempo. Por quê? Porque a cidade foi crescendo e as pessoas começaram a ocupar. E lá, assim, é incrível como você realmente se desenvolve e vai. E Dubai, bom, dá pra gente ficar uma hora falando de Dubai, mas Dubai e Emirados Árabes, porque depois a gente foi também ali para Abu Dhabi, ali do lado. Abu Dhabi, o que acontece? O pessoal olha para Dubai, até a Arábia Saudita e tal, como sendo o quê? Um case de sucesso. Porque eles têm que mudar a estrutura deles do petróleo para outra coisa, porque o futuro do mundo não vai mais ser o petróleo. Energia fóssil. Então, essa mudança, Dubai foi a primeira a fazer, e Abu Dhabi agora está fazendo também. E Abu Dhabi é incrível, é um país extremamente fechado, de cultura árabe, muçulmana, muito forte, mas você vê que ele está fazendo coisas incríveis para turista. Nossa, eu fui em Mas quando você diz assim, a migração do petróleo, você está dizendo assim, em vez do petróleo, construção civil? Não, ao invés a substituição é o turismo. É a atração de pessoas através de turismo e polos de negócios. Tá. Então, por exemplo, Dubai tem uma zona franca. A Dubai cresceu muito porque você pode usar o porto de Dubai sem pagar imposto nenhum. Então as empresas têm zona franca, tem Google, eles estão começando a criar esse tipo de núcleo de negócios em Dubai. Então todas as empresas de tecnologia têm lá um suporte porque não pagam imposto. Por quê? Porque eles querem gerar o quê? Movimento. Eles não estão preocupados com o imposto porque o petróleo sustenta eles hoje. Então é muito interessante. Aí eu estudei muito o mercado da Europa. Esses dias fui estudar o mercado, por exemplo, da Alemanha, né? O mercado da Alemanha é muito parecido com o Brasil, no sentido de preço de metro quadrado. Eu não estou dizendo que o metro quadrado é o mesmo. Mas se você colocar o salário do Brasil versus o quanto custa o metro quadrado no Brasil e o salário do alemão. O alemão, até dá para dizer um pouco, a Europa é muito parecida. E o quanto custa o metro quadrado é igual. Por isso que o alemão, ele mora como brasileiro, ele não mora, ele se aperta, né? Porque aqui a gente tá assim, olha... Não é uma situação fácil para adquirir um grande imóvel na Alemanha, né? E veja bem, hoje no Brasil, 120 metros quadrados, 1,5 milhão. 1,5 milhão. Sim. Então, para você 1,5 milhão hoje no Brasil, você é uma classe média bem legalzinha, né? Sim. 1,5 milhão. Média quase alta, né? Quase alta. E 120 metros quadrados nos Estados Unidos é minha casa, minha vida. É mesmo, tipo tiny house. Não, tipo mobile home. Uma mobile home tem 120 metros quadrados. Uau! Porque uma casa, minha vida lá, voltando um pouco para o mercado imobiliário americano, a diferença, porque por que é bom ir para os Estados Unidos e morar nos Estados Unidos? Pelo poder de compra da moeda. A gente não sabe o que vai acontecer agora com o governo Trump, mas assim, o bom de estar nos Estados Unidos é que eu ganho $15 por hora ou $20 por hora ali para trabalhar no Starbucks, que dá, sei lá, $2.000 e pouco por mês.
E com $2.000 e pouco por mês, como funcionário do Starbucks, Você eu compro compra um 2 excel- iPhones. Não, eu compro 2 iPhones. Por mês. Não, quantos, alguém que trabalha na tua empresa de secretária ganha ali R$2.000. Nem isso a coitada ganha, mas que seja R$2.000. Ela compra quantos iPhones no mês de trabalho? Nenhum. Não, ela tem que trabalhar 2, 3, 4, tem que trabalhar o quê? 5 meses para tu 5 comprar um meses, iPhone? exatamente. Ela tem que parcelar e não gastar com mais nada, né? E não gastar Só com mais iPhone. nada. E se ele não gastar com mais nada do salário dele, ele compra 2. Então, olha como você vive bem nos Estados Unidos. Porque você tem um poder de compra, inclusive de metro quadrado. Nos Estados Unidos, se você ganha ali $4.000 mês uma família, você mora numa casa de 140 metros quadrados. A casa que nós estamos... hoje a gente está viabilizando terrenos para construtores que queiram ir construir nos Estados Unidos. Deixa eu te interromper um pouco aí, porque assim, tem a sua visão do mercado e em algum momento você olhou para os Estados Unidos, veio com esse dado, né, que principalmente a Flórida acaba recebendo o êxodo das regiões mais frias e que com o advento do home office passa a receber profissionais talvez dos Estados Unidos inteiro, por vários motivos, né, por todo o apelo que tem a Flórida, mesmo a Califórnia, que são estados muito, muito desejados, né, não só pelos americanos, mas para quem está fora e mora lá também. E aí você começa a desenvolver projetos reais de incorporação, porque até outro dia, Raquel, as pessoas, né, principalmente a classe média alta, foi prosperando, foi comprando ou para si e depois aluga o imóvel, passa um tempo em Miami e volta. Teve um tempo, né, acho que em 2004, 2005, que Miami virou praticamente lugar de final de semana. A pessoa pegava um voo aqui e ia lá. Isso está um pouco diferente hoje, né? Como é que está hoje a relação do brasileiro com a Flórida? Ela é muito boa, porque imagina, claro, se eu morasse em São Paulo seria melhor ainda, né? Morasse em São Paulo, eu ia lá no aeroporto de Guarulhos, passava uma noite no avião. Sim, já estava lá. Ó, por exemplo, a gente que está aqui, que quer para o interior visitar minha avó, eu, por exemplo, tem como pegar avião para ir em Ramilândia. Onde que ela mora? ônibus, Ramilândia. 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 Eu tenho que pegar um ônibus, eu passo a noite inteira no ônibus, e daí no outro dia eu tô lá visitando minha avó. O tempo que eu levo para visitar minha avó é o tempo que eu chego nos Estados Unidos hoje, né? Então assim, é muito tranquilo, rápido, né? É muito rápido. É claro que aqui a gente ainda tem que fazer essa conexão, mas assim, facilita muito você estar na Flórida, diferente de ter que ir para Nova York, diferente de ter que... O Texas é um pouco mais longe, um pouco mais difícil, um pouco mais caro. Então assim, isso facilita muito. E os imóveis, tem muita gente que aproveitou realmente os imóveis na Flórida, eles estavam realmente com um preço muito atrativo. Durante a crise de 2008, a gente teve muita gente que comprou durante a crise. Isso, foi nesse período. E antes da pandemia. Antes da pandemia, depois da pandemia teve um boom, mas o mercado nunca caiu. Assim como aqui, você nunca vê perder valor. Uma crise, né, instalada, você não tem. Perdeu o valor em 2008, mas depois já recuperou. É como a bolsa de valores. Pode investir tranquilamente na bolsa, não tem problema, se a empresa for boa. Só que com a visão de 10 anos. Sempre que você pôr dinheiro na bolsa, eu amo também bolsa de valores, você põe dinheiro agora, prazo. 10 anos. Não, se cair, não... Claro, empresa boa, tô falando, né? Blue chip. Então, assim, imóvel bom, né? Porque também tem muito imóvel. Hoje a gente pode falar um podcast inteiro sobre a crise imobiliária em Miami, dos condomínios antigos, porque Miami está com um problema, sempre teve esse problema de solo. Então, o que acontece? Os condos antigos, eles têm que passar por reformas estruturais. E agora é uma lei que você tem que chamar capital. Então, os condomínios estão muito caros. Então, olha, esse negócio... Aqueles condomínios de casas... Não, mais condomínio de prédio. O prédio, são condomínios de edifício. Então, a gente está vendo uma crise nesse tipo... Então, claro que o setor imobiliário não é assim, compra qualquer coisa que vai dar boa. Sim, sempre tem que olhar o que compra. Mesmo aqui no Brasil, tem imóvel... normalmente valoriza, mas vai ter imóvel que infelizmente vai estar do lado, abriu uma boate do lado, vai desvalorizar. Então você tem especificidades. E nos Estados Unidos você tem qual tipo de investimento que mais se tem lá? É o short term, aluguel de short term, e o do long term. O short term é o típico Airbnb. Tá, então, lá vocês chamam de short term. Short term. Que aqui a gente tem chamado de short stay, né? Short stay, lá é short term e long term. E o short term lá é o típico Airbnb. E se você for olhar Orlando, por exemplo, eu fui lá
e o que me abriu os olhos, porque sempre eu olhava o mercado imobiliário e falava assim, não, incorporação é para americano, né? Como é que eu vou entender esse mercado de incorporação? É pra gente daqui, né? É americano, e desde 2006 eu ia, 2016, e tentava entender assim, e sempre pensava. E aí, esse ano eu fui para lá, o ano passado, fiquei 3 meses, e consegui fazer relacionamento com muitas pessoas que entendem do mercado e conheci muitos construtores brasileiros que têm muita experiência lá, e eu entendi que não. O mercado americano de incorporação é muito simples, é muito bom de trabalhar. Mais simples do que aqui. Mas muito mais simples do que aqui. Eu fiquei encantada com incorporar nos Estados Unidos. Porque, primeira coisa, diferença de método construtivo. Quem foi passear nos Estados Unidos, a primeira coisa que chega no hotel, numa casa, bate o steel frame, madeira, né? Que steel lá... frame. Steel frame não, wood frame. Steel é ferro, é wood frame. Wood frame. É wood frame. Então você bate lá aquela madeira. Só que ao mesmo tempo você vê uma qualidade térmica e acústica. Sim. Então aqui a gente usa muito as divisórias de gesso, né? Que não tem muita qualidade acústica. Eles ainda têm que trabalhar nisso. E térmica não vou dizer porque é só interno, mas acústica. Então assim, e essa qualidade é incrível das construções lá. E o método construtivo faz com que seja industrial. É rápido, né? E assim, é como se você montasse Lego. Então, claro que eu já conheci esse método, mas como eu conheci vários construtores, eu fui em muita obra, mas muita obra mesmo. Lá em Miami. Na Flórida, fui para Miami também, fui para Tampa e fui para Orlando. Dessas 3 regiões, o que eu achei? Melhor coisa, Orlando. Por quê? Miami... também tem problema de furacão e problema de preço de terreno, porque você tem mar e Everglades. Tampa, pior ainda para furacão. Desculpa, você falou mar e Everglades, o que é Everglades? Everglades, eles têm um parque chamado de Everglades, onde você visita os jacarés, essas coisas todas, que é gigante. É incrível. Você vê Miami no Google Maps... E esse parque é gigantesco. Assim, você vê uma faixa verde gigante, que você vê bem certinho. Toda a região de Miami e região Fort Lauderdale, toda essas cidades aqui, o mar, essas cidades e o parque. Então, não tem mais onde construir ali. Esse parque bloqueou a expansão imobiliária para esse lado. Uau, deve ser um parque gigantesco. É gigantesco, então. É gigantesco. É muito bonito. E aí, do outro lado, você até tem realmente oportunidades para construir, mas você tem o problema com os furacões. Então, e Orlando recebe 84 milhões de visitantes ano. 84 milhões? Dizem que é a segunda cidade depois de Paris. Não, é uma coisa incrível. Mas é Disney, o que é? Parques. Os parques, né? Todos Esse lá. ano vai abrir o Parque da Universal. Dizem que vai bater 120 milhões. Porque o Parque da Universal vai ser 2 vezes o Magic Kingdom. Isso vai ser uma coisa assim, fantástica. E Orlando, não só isso, Orlando, ele tem um desenvolvimento para daqui a 20 anos, eles estão fazendo um parque olímpico lá, que é para centro de treinamento de todos os atletas, todos não é exagero, mas dos atletas dos Estados Unidos para eles fazerem lá. Eles têm uma cidade só para medicina. Em Lake Nona ali, só laboratório, pesquisa, tudo. Eles têm um lugar que eles estão desenvolvendo agora de centro espacial, que o centro espacial já é ali, né? A NASA tem, né, uma estação ali. Cape Canaveral, né? Canaveral, mas ele fica mais no litoral. Eles estão fazendo ali. Eles estão fazendo várias atividades ali para levar. Eles estão fazendo um Vale do Silício ali. Agora eles querem levar as empresas além da Califórnia, de levar startup lá. E para isso eles estão desenvolvendo um bairro planejado para isso. Isso tudo em Orlando. Em Orlando. Meu Deus. E região metropolitana. Então, assim, Orlando está desenvolvendo demais. E isso eu gostei. Gostei que você consegue ainda comprar terreno a um preço razoável. E os imóveis ainda são compráveis. Né? E que tipo de imóvel se constrói em Orlando? É muito legal, você tem várias oportunidades. Então, por exemplo, você tem, fala minha casa, minha vida aqui, porque é mais fácil, mas lá a gente chama Affordable Homes. Esse é um tipo de negócio legal para quem quer começar a empreender nos Estados Unidos. Você compra um terreno, $35 mil o terreno. Tá. Né? Nesses $35 mil, você vai aprovar o projeto, etc, etc. Você vai investir
200 mil dólares e você vai vender mais ou menos ali por 300 mil dólares, aí você tira a parte de comissão e cartório, etc. Você tem aí um lucro de 40, 50 mil dólares por casa. E é o que eu te falei, é muito fácil, porque a construção ela é industrializada. Então, por exemplo, se você falar, Raquel, eu quero comprar esse terreno e quero construir, o que a gente vai fazer? Ok, vamos escolher o terreno, lugar legal, escolhido o terreno, compramos. Vamos escolher a construtora. Tem muito construtor bom em Orlando que é brasileiro. Ou seja, você não precisa ficar se incomodando em falar outra língua. E são muito bons. Tem engenheiro civil brasileiro construindo lá. Você escolhe o que a gente chama de GC. Aqui no Brasil, a gente tem o mestre de obras. Lá a gente tem o general contractor. Ele não é engenheiro. General contractor. Ele não é engenheiro, mas ele tem que fazer um curso e fazer uma prova dificílima. Ele faz a gestão da obra. E ele faz a gestão da obra. É tipo o nosso mestre de obra. Tá. É muito interessante. O engenheiro lá, aqui o engenheiro ele faz projeto, mas você vê muito engenheiro em obra. Lá você não vê engenheiro em obra. Ele só faz o projeto. Engenheiro é projeto. Sim, o executivo é outra pessoa. pessoa. Obra é general contractor que não tem faculdade. Ele tem um curso e ele é técnico. Sim. E aí tem a experiência. E tem a experiência. E esse general contractor, a obra é toda industrializada. Ele não existe funcionário nos Estados Unidos. E assim... Muito legal. É muito legal. Assim, por exemplo. Então, você faz a terraplanagem, o radier. Eu esqueci o nome em inglês de radier. Aí uma empresa vai lá, faz o radier. Aí depois você vai lá, faz toda a parte da elétrica. Uma empresa vai lá, faz a parte de encanamento, de esgoto, água, etc. Aí vai outra empresa e cobre. Daí vai outra empresa, levanta as paredes. Daí vai outra empresa, faz a elétrica. É tudo empresas totalmente separadas e especializadas. Sim, deve ser um cronograma como a produção de um biscoito, né? Exatamente. Primeiro você assa a massa, depois você recheia. É um produto industrializado, como você falou. Uma casa dessa você faz em 30 dias dando risada. Uma casa de 160 metros quadrados, por exemplo. 1.600 square feet. 1.800 square feet. Imagina, eu tenho minha casa, minha vida lá, 180 metros quadrados. Minha casa, minha vida, para vender por 300 mil dólares. O que é 300 mil dólares para um americano? É como se fosse 300 mil reais para um brasileiro. Sim. Ele poder morar em 180 metros quadrados. A qualidade de vida lá é incrível. E quando você fala incorporar... o construtor aqui incorpora lá, o incorporador daqui incorpora lá, para vender pro americano. Pro americano. Ou pro brasileiro, para quem tiver lá. Mas assim, quando você fala em affordable homes, normalmente é americano ou pode ser mexicano, etc, né? Sim. Mas é pro trabalhador. Então, uma região que a gente gosta muito é uma que tem centros de... Tem uma região de Orlando, da grande Orlando, que tem muito centro de distribuição. E demanda muita mão de obra. E muita gente vem. Tem uma outra região que chama Northport, que a gente constrói muito affordable homes para aposentado. Eles saem da região norte aposentado e vão morar para lá, só que eles não têm muito dinheiro. Então, o dinheirinho da aposentadoria deles, eles compram casas affordable homes, ali em Northport, que é outra região. Então, você tem várias regiões que você faz essas affordable homes e que você consegue vender para vários tipos de pessoas. E hoje você tem alguma incorporação brasileira acontecendo lá já? Tem vários amigos meus que eu conheço que incorporam já lá, alguns que estão olhando para essa parte de incorporação lá, e também a gente está levantando para fazer, não grandes loteamentos, mas por exemplo, 20 casas. Então eu estou levantando um terreno hoje que a gente pode fazer 20 casas. É muito legal, porque você levanta o terreno, lá é muito fácil, o que é bom, é um podcast inteiro para a gente falar dos Estados Unidos. Qual é a vantagem? Dados. Por que é ruim trabalhar no mercado brasileiro? Você não tem dados. Sim, você não tem informação. E ali você tem. Ali você tem. Com precisão. Você não erra. Por quê? Porque se eu mostrar para você, você vai ficar encantada. Quando eu olho, quando eu vou olhar, por exemplo, o preço de um terreno que está no Zillow, que o Zillow é tipo o Viva Real, eu tenho todo o histórico de venda do terreno desde que ele nasceu. Olha, documentação. Não, a documentação, o histórico, digo, por exemplo, você fez, eu vou falar uma casa que é mais fácil, você construiu a casa em 2000. Então ela tá lá, que em 2000 você construiu e vendeu por 100 mil dólares. Depois ele colocou a venda em 2005 por 120 mil dólares. Vai estar escrito lá que ele colocou por 120 mil. Como se fosse uma matrícula. É como se fosse uma matrícula. Isso é toda a vida do imóvel. O que deveria ser público aqui, porque matrícula, gente, é público. Eu tenho acesso a qualquer matrícula, só que o que eles fazem? Dificultam. Você tem que pagar
para ler Pra uma poder... matrícula que é pública, que graças a Deus hoje está lá nos cartórios. E na verdade é aí que Online. acontecem todos os problemas, né? Porque eventualmente você não tem acesso exatamente ao documento, ou o corretor Agora, não tem acesso, Adriana, tem a garantia de que aquilo dá certo e não vai, né? Então tem coisas veja bem, aí Adriana, você fala assim para mim, Raquel, eu quero construir aqui do lado aqui da CVI, uma casa para vender. Por quanto você acha que eu vou vender essa casa? O que eu vou falar para você como corretor? Eu vou olhar Viva Real lá e vou dizer assim, olha, tem uma casa à venda por R$1 milhão. Sim. É o preço? Não, não é. Ela está à venda por R$1 milhão. Pode ser que o cara venda por 700, o preço dela vai ser 700. No mercado americano, se você pergunta assim, Raquel, eu vou construir aqui do lado da CVI uma casa, por quanto você acha que venda? Eu vou dizer assim, Adriana, foi vendida a casa do lado por R$700 mil. Foi vendida, eu tenho essa informação. Sim. Então, isso é ouro, gente. Por que incorporar lá é melhor? Porque você sabe onde você está pisando, porque você tem dados. A burocracia para você também aprovar um projeto é praticamente a mesma coisa. Você tem que ir nos órgãos, você tem que cuidar do meio ambiente, se tem tartaruga, se não tem tartaruga. É um país democrático. Todo país democrático tem burocracia, né? Uns menos, outros mais. Eu acho que a burocracia deles é mais transparente. Então, deixa eu te interromper um pouco aí. E como é que fica em termos de leis, de processos? Tem dificuldades? Tá, eu vou incorporar nos Estados Unidos. Qual que é esse caminho? É simples? Muito simples. Você vai, por exemplo, você já tem dinheiro lá? Não, não tem. Aí você tem que ver quanto dinheiro você vai querer levar para lá. Porque você pode incorporar com $75 mil. Não tem problema nenhum, porque lá nos Estados Unidos se trabalha muito com others money, né? Dinheiro dos outros. Então você vai colocar, por exemplo, eu quero construir uma casa, o custo vai ser $220 mil. Mas o piso é 75 mil. Não, você tem que dar 30% de entrada, né? Comprar o terreno, aportar um dinheiro e depois o resto o banco financia. Por isso que eu falo 75 mil. Tá. E aí você já consegue girar com o dinheiro do banco, a partir de 75 mil. Então, assim, então quanto... Puxa, eu queria levar mais alguma coisa, porque assim, hoje a gente não sabe como vai ser o nosso país, a gente vai ter uma eleição em 26, quem vai ganhar, depende de quem vai ganhar, a situação não vai ser fácil pra gente, né? Então a gente tem que, o dólar tá 5,62, gente, 5,62,9. Lá no teu relógio tá no meu relógio, isso? eu olho o dólar tá toda hora aqui, né? Relógio, 62. Então, assim, no dia de hoje que nós estamos gravando, oportunidade para começar a levar teu dinheiro para fora. Hoje você tem a Nomad, hoje você tem a Wise, você já pode colocar teu dinheiro em dólar, entendeu? Você tem a XP, BTG, que já tem conta automática em dólar, que você não paga nada, e seu dinheiro já está em dólar. Em bancos de lá. Em bancos daqui. Você já consegue fazer a dolarização pelo BTG, pelo XP, pelo Wise, não é daqui, mas o Nomad é daqui. Então, o que acontece? Você já vai dolarizando teu patrimônio. Então, para empresários que estão agora vendo o dólar 5,60, a previsão do dólar não é baixar de 6, tá? Tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Então, já vai levando o teu dinheiro para lá. Aí a gente tem duas opções. Ou você leva ele e coloca direto num banco, ou você vai através da offshore. Você tem vários lugares que você pode montar uma offshore, um deles é nas ilhas, por exemplo, Caimãs. Então você vai e monta. O que é uma offshore? É uma empresa fora do país. Nada mais do que isso. Você pode ter uma offshore lá, você pode ter uma offshore no Paraguai, você pode ter uma empresa fora do país, offshore, né, fora da costa. Então o que acontece? Você vai lá nas Ilhas Caimã, você abre uma empresa tua, aí você abre uma conta, por exemplo, eu quero ter dinheiro nos Estados Unidos. As Ilhas Caimã sempre aparecem, Sabe a questão tributária. Exatamente, questão tributária. Eles têm um valor assim... Você não paga tributo por estar lá. Você faz sua contabilidade, você pode oferir lucro, você pode fazer... É questão contábil. Tipo um território neutro. Tem BVI também, né? Antigamente, Ilhas Virgens Britânicas. Antigamente, BVI, Ilhas Caimãs também tinha uma proteção. Se você colocasse lá, o governo não sabia de nada e não informava nada, mas hoje não tem mais isso. Tudo é transparente. É tudo muito transparente. Acessível. Você não tem... eu quero esconder meu dinheiro, não esconde, tá? Então, só se você colocar na gaveta, sei lá, e olha lá ainda, porque alguém vai achar. Embaixo do colchão. Embaixo do colchão alguém vai achar. Então, assim, você tem ali BVI, por exemplo, que a gente chama que é um paraíso fiscal, porque daí de BVI você pode investir em vários países. Aí você pode abrir uma conta nos Estados Unidos e a partir de BVI você aplica o teu dinheiro lá,
tendo uma empresa em BVI. E aí você vai abrir uma conta num banco de lá, que pode ser qualquer banco, americano, e aí você vai movimentar o teu dinheiro, ou você... Como que você faz para investir nos Estados Unidos? Assim como aqui a gente recomenda holding, SPE, etc., você vai abrir uma empresa lá, uma LLC, que é uma empresa de capital limitado, né? Liability Capital. Então, você tem é como a nossa limitada, porque o direito societário ele é meio que mundial, assim, não tem muita diferença. Sim. Então você tem Formato é parecido. Formato é parecido. Você tem a SA e você tem a limitada, ela é LLC. Então aí você abre uma LLC, você vai comprar o terreno, colocar dentro da LLC. E aí a partir disso você está muito protegido, porque diferente do Brasil, que tudo é a desconsideração da personalidade jurídica. Então por que eu tenho uma limitada se eu desconsidero a personalidade jurídica, se eu vou espirrar? Isso é ridículo, mas assim, é outro tema. Então, o que acontece? Lá não. Lá é limite, por exemplo, porque os Estados Unidos têm uma indústria, você sabe, todo mundo sabe que a indústria é da responsabilidade civil e dos processos então, qualquer coisinha, se o cara cai na tua calçada, ele te processa porque você tinha que ter cuidado da calçada. Isso é bem recorrente, né? O mercado de seguros lá é muito forte. Então, o que acontece? Você vai pôr na tua LLC, ele está protegido. Se alguém se machucar na tua obra e chegar até você... Já está segurado. Não vai passar para você. Todo o teu resto do patrimônio está seguro. Então, assim, o cara não vai receber nada, mas não vai passar, porque é uma segurança jurídica que eu tenho nos Estados Unidos. Mas lá, quando você for incorporar, por exemplo, você fala, Raquel, eu quero incorporar lá. Então tá, a gente vai lá, vai fazer uma LLC para você, vai levar o dinheiro daqui para lá, totalmente lícito, vai colocar numa conta bancária em nome dessa LLC, vai comprar o terreno em nome dessa LLC, aí vai contratar o General Contractor, lá a gente tem um aplicativo de obra, esse aplicativo vai ter tudo, o legal lá é tecnologia. Todos os fornecedores. Vai ter tudo. Tudo que diz respeito a todo o processo. Porque como lá é muito industrializado, como é que funciona? Esse aplicativo não dá para ter no Brasil, porque o problema no Brasil é o seguinte, você contrata o mestre de obra, ele vai fazer até o radier, depois ele vai fazer a parte elétrica, o cara faz tudo. Praticamente, você vai construir uma casa Minha Vida, ele dá conta da obra inteira. Não é uma etapa para cada pessoa. Não é um mestre de obra que vai fazer, ele vai botar a mão na massa. Industrializado não, né? Não, então lá nesse aplicativo você vai ter assim, o teu terreno, nesse teu terreno você vai abrir lá, você vai ter por exemplo, o contratado, porque daí ele é todo interligado entre os fornecedores também. O fornecedor vai lá e recebe uma ordem no celular dele. Mas você tem autonomia para escolher o fornecedor. Você pode ajudar a escolher o fornecedor, mas o GC trabalha com os fornecedores dele. Cada GC tem os seus fornecedores. Ah, tá. O GC que foi contratado para fazer a gestão da obra. Dificilmente você vai falar com o GC assim, vai falar assim, puxa, GC, eu conheci um cara que faz telhado ali que eu acho que vai ser bom. Ele vai falar, olha, eu não vou trabalhar com ele. Meu time é esse aqui. Eu já tenho esse aqui faz todas as minhas obras, eu já sei que ele é bom e ponto final. E outra coisa, quando ele vai contratar, sempre que ele contrata, tem que ter seguro. O GC tem seguro e o contratado dele tem seguro. Então, dificilmente vai chegar alguma coisa em você. Porque se o empregado dele tiver problema... É ele que se responsabiliza, não porque você. ele tem seguro. Deixa eu te falar, Raquel, só pra gente ir, eu preciso ir concluindo, porque eu já notei que esse tema... Vai longe. A gente poderia fazer uma série, né? É uma série, é verdade. Só pra gente ir concluindo algumas coisas, antes de falar do teu trabalho específico, que eu acho importante saber, quem nos ouve, né? A gente pode ter aqui muitas pessoas ligadas em corporação que queiram, no mínimo, ter uma conversa com você para entender isso dentro do detalhe, né? Do teu know-how, porque você tem construído esse know-how ao longo dos anos. Vamos falar um pouco desse lugar geopolítico. Nós estamos aí com um governo bem polêmico, né? Do Donald Trump, com todo... Isso tem afetado essa atividade? Como é que você está enxergando isso? Isso tem afetado, sim. Tem afetado. O mercado americano inteiro, ele está um pouco... Porque, assim, o mercado americano, especialmente esse mercado do Sul, que desenvolveu muito... Sim. Ele estava em plena expansão. Quando chegou a época da eleição, ele já deu uma freada. Por quê? Porque o americano, ele olha muito para frente. Então, puxa, quem vai ganhar? Aí, quando ganhou o Donald Trump, todo mundo ficou animado, tal e tal. E, de repente, ele começou a vir com esse negócio do Canadá, não sei o quê, tomar canal do Panamá. E aí, assim, a gente está vendo que as coisas lá estão um pouco
mais lentas. Tá. E o pessoal tá mais reativo. o que eu tô falando assim, agora pode ser uma boa oportunidade para entrada, porque a gente está vendo que os preços Estão caindo. eles estavam numa subida e agora eles estão dando uma acomodadinha, que eu acho que é um ponto bom de entrada. Quem quer comprar casa para locação, porque a locação vai continuar sempre, porque os Estados Unidos não tá ali, né? ali Se não movimentando para, o né? tempo todo. E quanto mais crise, mais o mercado de locação aquece e o mercado de venda desce, porque as pessoas não vão comprar, elas vão, não, eu tô casando. É uma tendência cultural, né? Não, Que o eu tô aluguel casando tá em agora, alta. eu vou locar e vou esperar para ver o que vai acontecer, porque será que eu vou ter emprego? Sim. Porque assim, ninguém sabe, eu estudo muito essa questão do Trump, o que ele quer. Ninguém sabe o que ele quer. Pois é, você não sabe também? Eu tô louca pra saber o que esse cara quer, vou falar pra gente. você, eu escuto o canal americano em inglês, tá? Porque não adianta você escutar, também escuto muitos que traduzem, mas eu escuto E o que em as inglês. pessoas lá, né, falam sobre isso? Porque a gente tem um olhar externo, né? Tupiniquim, brasileiro, de fora, América Latina. Mas como é que o americano enxerga isso? Eles estão, você tem um país muito dividido. Você tem aquele que é que eles falam os MAGA, que é aqueles que eles chamam de MAGA mesmo, American Great Again, que eles assim, se o Trump fala, amém pra tudo. Então você tem ali uns 30% que acham que o negócio tá muito bem. Você tem os democratas ali, só que assim, aquela turma do meio, você vê que o negócio ali tá ficando feio pro Trump. Inclusive, eu, na minha visão, em termos de opinião pública, o Elon Musk, de adesão. o Elon Musk é uma pessoa que eu admiro muito, li o livro dele, a biografia maravilhosa e tal, é uma inspiração. E assim, você vê que ele se afastou agora do Donald Trump. Ele está se afastando, então você está vendo assim que o Donald Trump está ficando um pouco isolado, porque ninguém sabe até aonde ele vai chegar, porque no caminho que ele está tomando é um caminho inflacionário que vai não acabar, mas que vai mudar um pouco do que é viver o sonho americano. O que é viver o sonho americano? É ter todas as possibilidades, de né? compra, de compra, de economia, de carreira, de prosperidade. Especialmente consumo. A pessoa sai daqui como diarista, ela vai trabalhar de diarista lá, ela compra tem a casa, tem uma caminhoneta, uma casa de 180 metros quadrados, tá? Um iPhone para cada filho que ela troca de ano todo. E o que ela faz? Diarista. Sim. Diarista, gente. Eu tenho amigas diaristas ali, né? que têm um carro para cada. Quando que ela vai ter isso aqui? É o sonho americano. Só que o sonho americano, ele foi construído com a China, com o Vietnã, com esses países de mão de obra barata. Então, assim, foi assim que foi construído o sonho americano. E como que agora você vai destruir esse sonho? Fazendo com que... Porque essas tarifas não é o chinês que paga, é o americano. Sim, ele está diminuindo o poder de compra dos americanos e travando o escambo comercial com esses países, né? Então assim, o americano vai faltar, só que a gente vai ter uma nova conversa em junho, tá? Porque junho é o mês. É o mês. Por quê? Porque tudo que está acontecendo, porque agora você tem o abastecimento de 2 meses atrás. Entendi, os estoques estão então assim, em junho você vai ter problema de estoque. E você vai ter problema de oferta e demanda. Quando você tem problema de oferta e demanda, o preço sobe. Então assim... Então os Estados Unidos, pela primeira vez, vai ter uma inflação que impossibilite esse público de comprar aquilo que sempre comprou. A previsão é a inflação. Só que assim, o Donald Trump entrou para acabar com a inflação. Então, só que tem alguma confusão aí que ninguém está entendendo, porque assim, agora... a não ser que ele tenha uma carta na manga que a gente não conheça, né? A coisa que eu mais amo é geopolítica, porque todo dia eu tenho que escutar alguma coisa de geopolítica. E assim, quando você escuta geopolítica, você fala assim, gente, isso parece coisa de televisão, porque é o Donald Trump dizendo assim... Viu, China? A China quer negociar comigo, você viu? Aí o presidente chinês fala assim, eu não falei que eu quero negociar com você, eu não quero negociar. Aí no outro dia o Trump diz, ele me ligou sim, eu não liguei. Sim, blefe, né? Gente, é um jogo de pôquer. Os dois, podem ver, pôquer. Hoje vai dar de novo o Donald Trump falando a mesma coisa. Não, e ontem que ele falou do 50º, de novo o primeiro estado do Canadá que vai ter eleição agora. Eu sou republicana, sou realmente uma pessoa de direita e tal. Então, aí o que acontece? A gente queria que o Canadá tivesse um primeiro-ministro
conservador Aliado. de direita, não aliado, mas de direita, Tá. porque a gente sabe que esse é o caminho para o bem-estar social. Aí o que acontece? Ele vai eleger de novo, apesar de que esse novo primeiro-ministro canadense é muito melhor do que o anterior, Aham. mas vai ser um De uma linha socialista. menos conservadora. Menos conservadora, menos cuidado com a economia, entende? E o Canadá, a gente pode conversar também, estudei muito mercado imobiliário canadense e sobre a cultura canadense, é um estado muito interessante de se trabalhar, não é um estado bom para se trabalhar, ele é muito Particular. socialista, dá para dizer. Por que que os Estados Unidos é bom? Porque ele é um capitalismo que você consegue empreender, ganhar dinheiro e todo mundo ganha dinheiro. Então vamos lá, vamos fechar, porque agora eu preciso entender qual que é o teu papel nessa história toda. Você está oferecendo o teu know-how para quem tem esse interesse? Como é que você se movimenta nessa cadeia? Então, como eu estudei muito o mercado e trouxe muitas oportunidades, eu tenho juntado pessoas que querem investir lá para que a gente mostre essas oportunidades e comecem a conhecer o mercado imobiliário americano. Ninguém está dizendo que é para comprar amanhã, mas o que eu recomendo é dolarizar sempre o patrimônio. Sempre que puder, coloca um pouco de dinheiro lá, porque assim, por mais que aconteça o que for acontecer com o Donald Trump, o dólar ainda é a moeda mais forte do mundo e ainda vai continuar sendo. Então, e com ele, a gente pode encontrar um mar de oportunidades agora. Então, assim, o que eu vou fazer é ajudar quem quer ir para os Estados Unidos, olhar o mercado imobiliário, seja para começar a comprar um imóvel. Agora, gente, no Reunion, melhor condomínio dos Estados Unidos. Reunion, um condomínio que tem 3 campos de golfe renomadíssimos. Onde que fica? A Flórida fica também? Fica em Orlando, no sul de Orlando. Tá. Um apartamento. Se alguém quiser conhecer, Reunion. Tá. Como Orlando. se fala, se escreve em inglês. Tem apartamento à venda lá por $220 mil. Então, gente, é um apartamento de 1.400 square feet, dá mais ou menos 140 metros quadrados. É muito bom o preço. Você vende esses imóveis também? Também posso auxiliar na venda. Onde que a gente te acha, então? Me conta. Bom, quem quiser achar pode me achar no Instagram, que acho que é a maneira mais fácil, né? Que as pessoas entram lá. Eventualmente alguém está te ouvindo e vai falar, puxa, né? É mais fácil, Raquel Dombi com B mudo, né? De Dombrowski. Tá. Aí pode se conectar lá, a gente bate um papo e só para conversar também, eu acho que trocar ideias sobre o mercados, etc, é sempre muito bom. Também a parte do loteamento, entendo muito desenvolvimento urbano, uma coisa que eu gosto. Você é uma entrevistada que eu sempre acho que eu fico devendo, porque assim, infelizmente a gente tem um tempo, e como você falou, né, a gente precisa de um tempo para quem nos ouve também ter interesse em continuar ouvindo e tudo mais, mas você está num lugar de conhecimento muito amplo, né, como boa curiosa que está o tempo todo buscando, então quer dizer, a gente poderia abrir um braço aqui para cada tema desses. E na próxima vamos falar sobre China, porque eu estou indo para a China agora. Quando que você vai? Eu vou dia 24 de maio, só para entender o desenvolvimento urbano da China e as tecnologias aplicadas. Tá, então já fica, né, nós vamos eu estou numa ansiedade assim absurda. Você quer falar de China, eu entendo muito tudo de China, porque eu até chinês estou aprendendo a falar já. Eu ia perguntar. Aí você chegar lá e falar chinês ou... eu vou tentar falar. Dá uma palhinha aí. Ni hao, eu também sei. Hoje eu tô no Ni hao. É muito difícil falar chinês, porque o problema do... Nossa, é uma delícia falar sobre chinês, porque o chinês é uma língua fácil de aprender, gente. Muito fácil. Porque a parte verbal... Não, juro pra você, a parte verbal dela é fácil. Você não tem conjugação de verbo. Até o eu, tu, ele, nós... É tudo a mesma coisa. Só que você coloca men para você colocar no plural. Então, é muito fácil. Como que fala obrigado em chinês? Obrigado em chinês. Não é xixi, xixi? Xixi. Xixi? Beleza. A tradução é um pouco complicada. Eu vou agradecer em português mesmo, então melhor. Raquel, então eu te agradeço imensamente mais uma vez você estar aqui com a gente nessa conversa, é sempre muito bom. E agradecer a você também, né, que nos vê, nos ouve aqui. Essa foi uma conversa que ultrapassou as fronteiras do Brasil, já deu para notar, né, que principalmente no sul dos Estados Unidos, e Raquel também trazendo o olhar do Oriente Médio, agora da China, vai ser sempre alguém a quem a gente pode recorrer para entender o mundo no mercado imobiliário. Você quer trazer mais alguma informação, mais alguma coisa, uma última fala? Acho que como última fala, assim, esses dias eu falei com uma menina, ela falou assim, mas o que eu quero saber dos Estados Unidos, eu vendo no Brasil? Gente, abram os olhos.
olhem para o vizinho, olhem não só aqui para Curitiba, mas vejam o que está acontecendo nas outras capitais, o que está acontecendo no interior, vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Alemanha. Olhem. Ah, não, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso. Gente, ganha. Toda vez que você olha para o lado, não tenho dinheiro para ir. Tem internet, vai pesquisar como funciona. Então, não fique só com aquele olhar assim focado. Tenha uma abrangência, porque isso vai te trazer com certeza muito conhecimento que vai agregar nos seus produtos. Então é isso que eu falo, para vocês ficarem atentos sempre ao mundo. Então, tá anotado, hein? E não vou deixar... Muito obrigada, Raquel, mesmo, tá? Imagina, então aí, eu que agradeço. É tanta oportunidade, né? Dá vontade de ir agora no Google e já começar a olhar para tudo isso. Então, volto aqui agradecendo a tua audiência, a tua companhia aqui, e não deixar de falar dos apoiadores desse programa, que hoje são a SZL Imóveis, a Invebras Imóveis, Espaço Italínia, nós temos também a Dedomite Incorporações, a Paulo Celes Imóveis e, claro, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, onde esse programa acontece. Muito obrigada, thank you very much, e até a próxima.